Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha de Língua Portuguesa e neste vídeo nós vamos falar sobre a biografia. Mas antes vamos cumprimentar o nosso colega Ézio. Tudo bem, Ézio? Vamos aos conteúdos? Ler e interpretar a biografia de Luís Vaz de Camões. Reconhecer a importância dos escritores para a literatura e para a história também. Reconhecer o contexto de produção das obras. Você conhece esse autor? Se não está reconhecendo, saiba que certamente você conhece as obras dele. Que tal ler a biografia desse grande expoente da literatura mundial? Então nós vamos conhecer um pouquinho sobre esse autor, Luís Vaz de Camões, que teve uma contribuição histórica, literária muito importante para a história de Portugal. Vamos lá, Camões no ebiografia.com. Luís de Camões, ou Luís Vaz de Camões, nasceu em 1524 e morreu em 1580. Foi um poeta português, autor do poema Os Lusíadas, uma das obras mais importantes da literatura portuguesa, que celebra os feitos marítimos e guerreiros de Portugal. É o maior representante do classicismo português. Então vamos falar um pouquinho aqui desta obra, Os Lusíadas. Os Lusíadas é uma grande obra, uma epopeia. O que é isso? É uma narrativa bem longa que conta os feitos históricos de um povo. Por exemplo, o povo português, que era glorificado através da obra dele. Essa obra, como eu falei, ela é contada em forma de poema. E acreditem, Camões escreveu essa obra com mais de 8.000 versos, divididos em mais de 1.100 estrofes. Então, um gênio fantástico da literatura portuguesa. Por isso que a gente está falando dele, né? Tem que se respeitar e lembrar. Então, vamos para a primeira atividade referente aqui a esse trecho. O site ebiografia.com traz a bio. Vamos lá, biografia escrita da vida de alguém, de personalidades importantes do mundo todo. No começo, as primeiras informações são bem básicas e depois são detalhadas. O que você observa em relação ao modo de escrever da biografia? Quais os aspectos ressaltados? Como isso é feito? Então segue-se um padrão. O que você observou ali no começo dessa biografia? O que é apresentado? Pensa um pouquinho que eu volto já comentando essa questão com vocês.
Então, estudantes, perceberam quais os aspectos ressaltados mais importantes ali no início da biografia de Camões? Bom, primeiro, a escrita é uma narrativa. Por quê? Porque conta uma história. A história do biografado, que é Camões. Está em terceira pessoa, porque o autor da narrativa, ele não conta a sua própria história. Ele conta a história de Camões, de uma outra pessoa. Então, terceira pessoa. Sendo, portanto, um discurso relatado, um relato sobre Camões. E destaca seus grandes feitos para introduzir o texto. Por isso que ele cita ali, já começa citando uma das principais obras de Camões, né? Os Lusíadas. Vamos ao nascimento e à juventude. Luís Vaz de Camões nasceu em Lisboa, Portugal, por volta de 1524. Era filho de Simão Vaz de Camões e Ana de Sá e Macedo, aparentada com a casa de Vimioso, de alta nobreza portuguesa, e sobrinho de Dom Bento de Camões, cônego da igreja de Santa Cruz de Coimbra. Então percebemos aqui que Camões ele tinha ali parentes influentes na nobreza. Em 1527, durante uma epidemia, como nós estamos vivendo hoje, também teve uma em 1527 de peste em Lisboa. Dom João III e a corte transferiram-se para Coimbra e Simão e a mulher e o filho, com apenas 3 anos, acompanharam o rei. Foi para onde eles foram também com a nobreza, com a corte, para Coimbra. Luís Vaz de Camões viveu a sua infância na época das grandes descobertas marítimas e também no início do classicismo em Portugal. Então aqui, quando Portugal estava ali na sua ascensão, faziam as grandes navegações em busca das Índias, das novas terras, e aqui foi onde Camões nasceu, nesse contexto. E o classicismo, né, uma nova era da literatura também. Foi aluno do colégio do convento de Santa Maria, tornando-se um profundo conhecedor de história, geografia e literatura. Em 1537, Dom João III transferiu a Universidade de Lisboa para Coimbra. Camões iniciou seu curso de teologia, mas levava uma vida irrequieta, desordeira, além da fama de conquistador, mostrando pouca vocação para a igreja. Então, sim, vamos dizer que ele era uma pessoa, né, rebelde para a sua época, né? Ele não tinha muito bom comportamento, tanto, né, que ele fez teologia, mas ele não tinha vocação nenhuma para a igreja religiosa, né? E mais, né? Ele era um conquistador, né? Um apaixonado. Vamos para a segunda atividade referente a esse trecho. Essa segunda parte da biografia traz mais informações sobre o biografado. Quais são as informações e por que estão organizadas deste modo? Então, que outras informações nós conseguimos aqui perceber nesse segundo trecho da biografia? Que aspectos do contexto de nascimento do autor podemos comparar com a época atual? Perceba que lê, reflete, que eu volto já já comentando com vocês essas questões.
Então, estudantes, conseguiram perceber quais são as informações e como elas estão organizadas aqui nessa sequência da biografia? E que aspectos do contexto de nascimento do autor podemos comparar com nossa época? Vamos lá? Informações de filiação. Aí traz a informação, né, o nome dos seus pais, o pai e mãe, local de nascimento, contexto de nascimento e a evolução da infância para a juventude, né? A narrativa segue a ordem cronológica da vida do biografado. O que é a ordem cronológica? Essa sequência de tempo que nós temos, né, de relógio. A palavra cronos vem do grego, né? Então, essa sequência desde o nascimento, a infância, a juventude, a fase adulta. Então, essa sequência lógica nós chamamos de tempo, ordem cronológica. E o contexto é da epidemia, da pandemia. Isso que a gente pode ali, infelizmente, né, coincidir com o que estamos vivendo hoje, porque Camões também viveu ali numa época que teve uma grande pandemia. Continuando aqui, o poeta e o soldado. Em 1544, com 20 anos, deixou as aulas de teologia e ingressou no curso de filosofia. Já era conhecido como poeta. Nessa época, compôs uma elegia à Paixão de Cristo, que ofereceu a seu tio. Seus versos revelam que ele estudou os clássicos da antiguidade e os humanistas italianos. Percebam aqui, né, que Camões, apesar de muito jovem, muito novo, ele tinha ali já, né, um grande legado aqui, teologia, filosofia, então era um autor muito inteligente. Em 1544, com 20 anos, encontra-se com Dona Catarina de Ataíde, dama da rainha Dona Catarina da Áustria, esposa de Dom João III. E desse encontro nasce uma ardente paixão, mais tarde imortalizada pelo poeta, que se referia à Dama do Paço com anagrama na Tércia. Então, primeiro aqui, um anagrama, para a gente entender esse contexto, é um jogo de palavras. Ele não quis colocar o nome da paixão dele, Dona Catarina. Existem várias especulações, que ela era casada e outras também. Aí ele fez um anagrama, um jogo de palavras. Se você procurar aqui no nome na Tércia, você encontra ali o nome Catarina, porque ele não quis explicitar o nome da amada no seu poema. Nessa época, a intelectualidade nacional era incentivada, sobressaindo-se escritores, pensadores e poetas como Sá de Miranda e o próprio Camões. Então, como eu comentei ali, ele tinha ali uma mente intelectual voltada para estudos, filosofia, poema. Então, era um escritor assim, muito intelectual. Em um sarau seguido de um torneio poético, o espanhol Juan Ramón, sobrinho de um professor da universidade, sentiu-se ofendido por causa dos versos de Camões. Seguiu-se um duelo e o espanhol saiu ferido, o que terminou na prisão do poeta sob protesto dos estudantes. Então aqui, Camões já foi preso algumas vezes aqui. A primeira vez ele se envolveu aqui numa briga com Juan Ramón e acabou sendo preso. No final de muitas discussões, Camões é perdoado com a condição de ser desterrado durante um ano em Lisboa. Então, desterrado, né? Ele teve que sair ali da sua terra, exilado, foi convidado a se retirar de sua terra. Vamos para a terceira atividade em relação a esse trecho. Releia o trecho. No final de muitas discussões, Camões é perdoado, com a condição de ser desterrado durante um ano em Lisboa. Levante uma hipótese. O que significa ser desterrado? Eu volto já já. Se você prestou atenção na aula, você vai responder isso aqui com facilidade. Eu volto já já comentando com você aqui essa questão.
Então, alunos, o que significa ser desterrado? Eu dei uma dica ali na explicação. Vamos lá para ver se você pegou? Desterrado é o mesmo que exilado, expatriado, banido, significa ser mandado embora da sua terra natal. E foi o que aconteceu com ele devido à briga que ele teve lá na universidade. Ainda poeta e soldado, na capital, os versos do poeta eram apreciados pelas damas da corte. Era perseguido por outros poetas, sendo vítima de muitas intrigas e para desprestigiá-lo e afastá-lo da corte. Para fugir das perseguições, em 1547, Camões resolve embarcar como soldado para a África. Serviu 2 anos em Ceuta, combateu contra os mouros e durante uma briga perdeu o olho direito. Por isso que quando você vê, né, nas imagens de Camões, realmente parece que ele não tem um olho direito. E foi aqui nesse combate, né, que ele perdeu o olho direito. Em 1549, Luís de Camões retorna para Lisboa e entrega-se a uma vida desregrada. Vida desregrada do Camões, por exemplo, ele tinha muitas paixões, era entregue ao vinho, né, à bebida. Então, esse era o estilo de vida dele. Em 1553, envolve-se em um novo incidente, ferindo o empregado do Paço. Foi preso e permaneceu 1 ano encarcerado, novamente preso. Nessa época, inspirado nas conquistas ultramarinas, nas viagens por mares desconhecidos, na descoberta de novas terras e no encontro com costumes diferentes, escreve o primeiro conto de sua imortal poesia épica, Os Lusíadas, aquela poesia que eu comentei com vocês no início ali do vídeo. Posto em liberdade em 1554, Camões embarca para as Índias, esteve em Goa e toma parte de várias outras expedições militares. É nomeado provedor em Macau, na China, e durante sua estada aí, escreveu mais 6 contos de seu poema épico. Em 1556, parte novamente para Goa, mas sua embarcação naufraga na foz do rio Mekong. Camões consegue se salvar nadando, levando consigo os originais dos Lusíadas. Chegando a Goa, é preso novamente, em consequência de novas intrigas. Ali recebeu a notícia da morte prematura de Dona Catarina de Ataíde, aquela amada, né, do próprio autor. Camões foi um poeta sofisticado e popular, o poeta erudito do Renascimento, mas às vezes se inspirava em canções ou trovas populares, escreveu poesias que lembraram as velhas cantigas medievais. Além de Os Lusíadas, Camões escreveu poemas líricos, versos bucólicos e as comédias, El Rei Seleuco, Filodemo e Anfitriões, e uma coleção de sonetos, ou seja, poemas de amor, entre eles o mais famoso, O Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver. Para saber mais sobre Os Lusíadas, sobre Camões, sobre suas obras, você pode acessar aqui esse endereço, nesse site www.ebiografia com Luís de Camões. E vamos para mais um desafio, e agora é a sua vez. Faça sua biografia, elabore um parágrafo descrevendo seus dados pessoais, sua relação familiar e como vive cotidianamente. Destaque suas qualidades e talentos, compartilhe com os colegas e ouça as opiniões deles sobre o seu texto. Então façam essa troca entre vocês. Mostre ao seu professor. Neste vídeo, nós aprendemos que Camões é uma importante personalidade da literatura mundial, portuguesa e mundial. Sua obra é influência de literaturas contemporâneas. A biografia é uma narrativa que contextualiza autor e obra e ajuda na sua compreensão. Neste vídeo nós falamos sobre a biografia. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve.